Olá, sejam muito bem-vindos. Começa agora o SiteCast. Nesse podcast, vamos conversar sobre um assunto muito importante: as principais orientações para o atendimento da demanda espontânea na atenção primária à saúde. Pensando nisso, você sabe quais sinais de alerta devem ser considerados e como se organizam os fluxos de atendimento para cada equipe da atenção primária? Eu sou Naasson Saldanha e através desse podcast você vai poder identificar a classificação de risco e vulnerabilidades na organização do fluxo de trabalho na atenção primária à saúde. Vamos lá? Para nos acompanhar, convidamos o especialista na área, Caio Visale Lucena da Cunha. Caio é graduado no curso de Medicina pela UFPB e médico da família e comunidades pela Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. Seja muito bem-vindo, Caio. Olá, queria agradecer muito o convite, me sinto muito feliz e honrado com ele, Espero tentar contribuir de alguma forma, nesses próximos minutos com esse podcast para algumas reflexões para as equipes de saúde. Caio, o acolhimento é uma prática intrínseca às relações de cuidado que pode acontecer das mais diversas formas. Para a gente iniciar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como se constitui e também quem é responsável por realizar esse acolhimento. Bem, o acolhimento se constitui em uma postura que deve estar presente nos encontros, todos eles, entre usuárias de serviços de saúde e a equipe de saúde propriamente dita. A escuta, a gente chama de escuta qualificada, ela está inserida dentro dessa prática. Os responsáveis por esse ato, o ato de acolher, são todos os profissionais das equipes de atenção primária. Por isso, o Caderno de Atenção Básica número 28, que fala sobre acolhimento à demanda espontânea, queixas mais comuns na atenção básica, que foi nossa principal fonte de informações para a construção desse módulo, reforça a importância de que esse acolhimento seja realizado durante todo o período em que a unidade esteja aberta. Além disso, é importante destacar que várias demandas podem ser resolvidas e satisfeitas na atenção básica, na atenção primária, através da equipe multiprofissional. Alguns estudos falam em 80%, outros até em 90% e até 95% dessas demandas de saúde da população em geral. Porém, para que essas demandas sejam solucionadas, é preciso que a equipe seja qualificada, E essa qualificação, ela inicia no acolhimento, na escuta qualificada. Certo. Pensando no que você comentou anteriormente sobre as diversas demandas que podem ser acolhidas e também resolvidas pela própria atenção primária, como é que deve ser a organização dos profissionais em relação a essa procura de serviços? Antes de realizar o acolhimento de pacientes, os profissionais devem se acolher, estar atentos e para construir relações de trabalho harmônicas, em que todos se ajudem e se complementem. Ao trabalhar em uma perspectiva em que toda demanda se converte em consultas como a única modalidade de cuidado, isso pode acabar adoecendo, o profissional gerando desgastes e sendo frustrante para os usuários quando se deparam com essa sobrecarga, com essa forma de processo de trabalho muito engessada, podendo gerar até mesmo a síndrome de burnout. Assim, para organizar o acolhimento de seus usuários, a equipe como um todo deve refletir sobre o conjunto de ofertas que ela pode apresentar para lidar com as necessidades de saúde da população. E tendo uma abordagem como uma abordagem essencial a avaliação de risco e vulnerabilidades. Então, além de avaliar as ofertas que a equipe pode ofertar, aquilo que a equipe pode ofertar para a população, também fazer uma correta avaliação de riscos e vulnerabilidades. O principal espaço para que essa discussão ocorra, de fluxos, ofertas, etc., são as reuniões de equipe. Por isso que a gente defende e recomenda que as equipes tanto realizem tais encontros quanto potencializem essas reuniões, instrumentalizem esse momento para que ele seja o mais produtivo possível. Pode ser durante essas reuniões que as equipes de saúde vão, por exemplo, se debruçar sobre os fluxos, utilizar casos sentinela para verificar o que deu certo, o que não deu certo, o que pode ser melhorado quanto a essa avaliação de risco, vulnerabilidade e etc. Caio, o que deve ser considerado pelos profissionais de saúde da atenção primária durante essa avaliação de risco, avaliação de vulnerabilidades? Vamos lá. Em primeiro lugar, a oferta de cuidados em saúde na atenção primária à saúde, APS, ela deve considerar a equidade. A equidade é um dos princípios do SUS,
Equidade, ela pode ser definida como um princípio de justiça, também é chamada assim. É baseada na premissa de que é preciso tratar diferentemente os desiguais, promovendo aquilo que a gente chama de diferenciação positiva. Ou ainda, vamos lá, tratar cada um de acordo com a sua necessidade, corrigindo ou evitando diferenciações injustas e negativas. Existem diversas dimensões desse princípio, né? E para o atendimento de pessoas com dor, a gente promove a equidade quando essa equipe ela é capaz de realizar uma correta avaliação do estado de dor da pessoa, uma boa estratificação de risco e vulnerabilidade para cada situação. Além dessa estratificação de risco, né, orientar o tipo de intervenção, se vai para cá, se vai para lá, o tempo, né, o prazo em que isso deve ocorrer, é uma peça-chave em situações em que é substancial priorizar atendimentos, evitando manter a pessoa num sofrimento prolongado. Certo, certo. Como você já abordou, né, antes, para que se possa realizar a avaliação de risco e de vulnerabilidades, é necessário considerar o princípio da equidade. Além disso, existe alguma outra medida que pode ser considerada na prestação de cuidado aos pacientes? Sim, existe sim. Através da escuta qualificada, é possível reconhecer os casos com maior necessidade de urgência e priorizá-los. Fazer uma escuta qualificada ou até a triagem em si não é o mesmo que realizar o diagnóstico nosológico, certo? Na escuta, os profissionais eles são treinados previamente para identificar sinais de alerta, para identificar situações de risco, mesmo que seja devido a uma situação social, por exemplo, né? Cabe destacar que esse treinamento e a prática de escuta não são atribuição exclusiva de uma determinada categoria profissional, da categoria médica, por exemplo, ou da categoria de enfermagem, que sempre deve ficar lá na frente. Não, é de todos. Ela deve ser praticada por toda a equipe, desde que seja treinada para isso. Para que se tenha uma melhor avaliação e uma melhor escuta, né, ou mesmo um melhor atendimento dos usuários que procuram serviços de saúde, a equipe precisa discutir também algumas das principais queixas encontradas na APS. No nosso tema, precisa discutir um pouco mais sobre dor em si, né, sobre as principais queixas álgicas, e é isso que o curso vai trazer. Certo, Caio. Existem sinais de alerta para cada tipo de situação de dor e os fluxos de atendimento se adaptam para cada equipe da atenção primária. Por exemplo, para um gestor, a distribuição desses fluxos ajuda em uma melhor organização dos serviços da sua rede de atenção à saúde. Quais as orientações que você pode dar para o funcionamento dos serviços da equipe de atenção primária para o tratamento de quadros de dor? Certo. Os atendimentos de pacientes com dor, seja ela aguda ou crônica, podem variar desde quadros mais simples, né, como os causados por uma dor de garganta leve, uma entorse leve, até quadros mais graves, por exemplo, como quando você tem um paciente com uma dor provocada por um infarto agudo do miocárdio, né? É preciso oferecer atendimento de qualidade e no tempo ideal para essas pessoas. Para isso, os serviços precisam estar equipados, os trabalhadores precisam estar capacitados, com reconhecimento desses sinais de alerta, medidas iniciais de cuidado, fluxos claros para o atendimento e acionamento da rede de atenção à saúde, né? Por exemplo, a rede de urgência e emergência, né? Como que faz para ligar para o SAMU e para pedir esse apoio. De acordo com o Caderno de Atenção Básica número 28, a APS não pode ser apenas o lugar onde se faz prevenção, promoção no nível coletivo, tampouco se restringir a realizar apenas consultas e procedimentos via demanda espontânea ou agendada. É preciso ter um equilíbrio dessas ações. É desse equilíbrio que resultarão os melhores indicadores de saúde para a população que a gente assiste, que contribuirão para o reconhecimento, legitimidade das equipes de atenção primária perante a sociedade, né, consolidando como contato preferencial dos usuários, principal porta de entrada e centro de comunicação de toda essa rede de atenção à saúde, que é o que preconiza já a Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB, né? Agora, Caio, considerando que essas queixas álgicas surgem num contexto de demanda espontânea e também que elas não escolhem um dia para acontecer, quais as recomendações que você pode compartilhar com os profissionais da atenção primária à saúde para a condução dessas situações? Bom, o que eu posso trazer como recomendação, ou melhor, como sugestão, já que cada equipe tem uma realidade única, é para que as equipes sempre reservem espaço em suas agendas para esses atendimentos que inevitavelmente surgirão, né? Que evitem proteger agendas de turnos inteiros para o atendimento de grupos específicos, né? Como atendimento de gestantes, hipertensos, diabéticos,
ou para atividades coletivas ou até atividades de campo, né, como as visitas domiciliares. Além disso, é preciso flexibilizar esse processo de trabalho, porque algumas vezes poderá não haver espaço na agenda oficial para a inclusão desses casos mais agudos. O auxílio de todos nesse momento é fundamental, e aí tem algumas tecnologias que podem ajudar, como a interconsulta, a equipe de retaguarda, o compartilhamento de agendas, né? Isso pode ajudar. Uma etapa essencial aqui é a análise da demanda com cálculos de pressão assistencial, índice de frequentação, além do reconhecimento do território e de suas características epidemiológicas, né? Ou seja, a equipe precisa minimamente conhecer sua demanda para ter até mesmo alguma previsibilidade em relação ao volume de demanda e quando que ela vai se concentrar, mais provavelmente, né? Por exemplo, algumas equipes elas têm maior demanda no início da semana, por um acúmulo de casos que ficaram do final de semana anterior. Assim, elas devem evitar agendar consultas programáticas ou ainda outras atividades como reunião de equipe, visitas e tal, nesse período, a não ser que sejam coisas imprescindíveis, né? Todas essas ferramentas em conjunto poderão contribuir na organização do serviço. Certo, certo. Com essa organização da equipe, também a reserva de um determinado tempo do turno para o atendimento de grupos específicos, como gestantes, como hipertensos, crianças, você pode explicar um pouco mais sobre como organizar o tempo de atendimento da demanda espontânea? Tá, eu posso problematizar um pouco, né? Mesmo que as equipes reservem horários específicos para atendimento de grupos específicos ou para ações coletivas, o ideal é que ocupem apenas uma parte do dia, ou melhor, né? Uma parte do turno de trabalho, para que possam, mesmo que façam essas outras ações que são sim muito importantes, ainda assim atender a demanda espontânea no máximo de turnos possíveis da semana de trabalho como um todo, né? Algumas unidades de saúde, com mais de uma equipe, por exemplo, se organizam de um modo a fazer um rodízio entre os profissionais no atendimento de demanda espontânea, tipo uma escala, né? Ou ainda existem equipes que fazem o que a gente chama de áreas irmãs. Elas se organizam para que o horário programático de uma equipe, irmã de outra, não coincida com o horário programático de outra, de modo que sempre que uma tiver na sua ação programática, a outra vai poder dar um tipo de suporte. Elas vão se apoiando no atendimento a esses casos mais agudos que surgem em demanda espontânea. No primeiro exemplo lá da escala, pode ter uma vantagem para algumas equipes, né? Porque você faz uma escala e aí sempre vai ter alguém fazendo a demanda espontânea, mas é importante que tenha uma sintonia muito grande entre as equipes para que nenhuma equipe se sinta injustiçada, desvalorizada, né? A harmonia entre as equipes é que é fundamental, né? As equipes podem ainda trabalhar com o que a gente chama de acesso avançado. Na lógica do acesso avançado, o atendimento à demanda das pessoas ele é realizado em até 48 horas. Seu pedido, algumas literaturas mudam um pouco em relação a esse tempo, né? Mesmo nesses casos, as equipes precisam estar muito bem estruturadas e organizadas para manter suas ações de vigilância e atendimentos programáticos, fazendo principalmente busca ativa de casos com maior vulnerabilidade, que não vieram em consultas, para que a gente não corra o risco de aprofundar aquilo que a gente chama de lei dos cuidados inversos, né? Todos esses arranjos, eles podem ser feitos, mas eu quero só salientar a importância da longitudinalidade e o vínculo com os usuários no cuidado, né? Devendo haver encaminhamento e discussão dos casos com a equipe de referência, né? Seja foi o profissional da escala que atendeu, então que ele referencie o caso para a equipe de referência, né? Foi a área irmã que atendeu, que também faça essa referência e discussão, mesmo que o atendimento inicial não tenha sido realizado pela equipe propriamente dita, né? E com relação às medidas de promoção da saúde e também de prevenção das situações frequentes de dor, quais as orientações você pode compartilhar com os profissionais da atenção primária? Cada equipe de saúde da família tem o que a gente chama de responsabilidade epidemiológica pelo território em que atua, né? E é dotada de capacidade de ação tanto a nível individual quanto a nível coletivo. Assim, os profissionais eles devem pensar no equilíbrio dessas ações, né, de sua prática, equilibrando as ações individuais e coletivas e entendendo que elas se complementam. Eu falo isso em nome da equipe como um todo, né? Porque pode ter profissionais que estão um pouco mais ligados nessa parte do atendimento individual, outros mais nas ações coletivas, mas a equipe precisa estar ciente e em acordo que isso tudo faz parte do cuidado, né, da responsabilidade epidemiológica com aquela população.
A prática do método clínico centrado na pessoa, MCCP, por exemplo, fala sobre prevenção e educação em saúde em cada encontro clínico, né? Por exemplo, lá é considerado que só o fato de a gente ouvir quem a gente está atendendo na perspectiva da doença e do adoecimento, reconhecendo que esse entendimento da pessoa sobre o seu processo ele é singular, e aí, portanto, as metas de tratamento deverão também ser singulares e compartilhadas nesse binômio profissional-paciente, isso em si já traz um elemento de educação em saúde, né? Nesse processo de colocar a pessoa como protagonista do seu cuidado, né? Além disso, o MCCP fala literalmente em medidas preventivas como sendo um elemento de todas as consultas centradas na pessoa. Atender bem, promover dignidade e atitudes de valorização do saber do outro são fortes motivadoras para melhores indicadores de saúde, né? O entendimento da pessoa como um todo faz a gente pensar e faz a gente atuar sobre os fatores desencadeantes daquele quadro. No entanto, caso o profissional não atue sobre esses fatores, não enfatize o autocuidado nas suas consultas, a consulta vai ficar pobre, vai gerar um empobrecimento desse encontro clínico, causando recorrência de grande parte dos sintomas, né, perpetuação da demanda e não resolutividade num círculo vicioso, né, com novas demandas, sobrecarga de equipe, né, e uma equipe menos efetiva. Certo, Caio. A sua explicação, inclusive, foi bem esclarecedora. Agora, você poderia exemplificar alguns casos de atendimento clínico e também como proceder nesses casos? Vamos lá, sim. Alguns exemplos até que estão dentro do módulo. Por exemplo, ao atender uma pessoa com dispepsia, né? Gastrite, refluxo, enfim. É preciso conversar sobre a fisiopatologia da doença e pensar junto com a pessoa quais fatores estão presentes para aquela pessoa específica, né? E se a gente pode atuar sobre eles. Essa conversa ela pode envolver elementos de estilo de vida que podem ser causadores ou estar contribuindo, como o consumo de bebida cafeinada exageradamente, o excesso de bebida cítrica ou até de bebida alcoólica, por exemplo. É preciso que a gente entenda que cada fator pode ou não estar presente, em maior e menor grau para cada caso, e quais que a gente consegue ou não atuar, né? Dessa forma, o plano de ação vai ser personalizado para cada pessoa, né? Outro exemplo que eu poderia citar. Quando a gente tem um quadro de lombalgia e a gente identificou que é uma lombalgia mecânica, a gente pode simplesmente medicar a dor, ou a gente pode, além de aliviar o sofrimento da dor da pessoa, explorar fatores ergonômicos desencadeantes ou associados a essa dor. Quando você explora melhor a rotina de trabalho, a rotina de vida, o estilo de vida de cada pessoa que está em atendimento, a gente consegue identificar com essas pessoas quais hábitos precisam ser alterados para uma melhor atuação sobre os problemas apresentados, né? Assim, vai ser realizado mais do que uma lista de regras. Faça isso, faça aquilo, não faça isso. Mas sim uma conversa real, né? Junto com a pessoa para tentar verificar o que ela pode fazer como protagonista desse cuidado, como a gente falou anteriormente, né? Muito obrigado, Caio. Você gostaria de sugerir alguma leitura, alguma bibliografia sobre o assunto para os profissionais do curso? Vamos lá. Nossa, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Tem muitas boas fontes de leitura sobre o tema, né? Poderia citar muita coisa, mas para se entender de forma mais aprofundada essa discussão sobre modelos de agendamento, análise de demanda, cálculo de pressão assistencial e índice de frequentação, eu recomendaria uma tese de doutorado que é facilmente acessível, né? Chamada Modelos de Agendamento e sua relação com a qualidade na atenção primária. Utilizou-se como exemplo o município de Florianópolis, que foi o Tiago Barra Vidal que escreveu. Pode ser interessante essa leitura tanto para os profissionais que estão na assistência, na ponta, quanto para gestores, né? Na perspectiva dessa discussão que a gente trouxe também, né, de integralidade e tudo mais, eu vou citar um webinário recentemente que está disponível no YouTube, no canal da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que é da série SBMFC Ensina, sobre MCCP, né? A leitura do livro também, Medicina Centrada na Pessoa, apesar desse título, né, Transformando o Método Clínico, ela é uma leitura super agradável, bem interessante para ser feita não só para profissionais da medicina, mas outros profissionais também. Tem muito material legal na perspectiva de discussão de dor em si, né, do entendimento da integralidade em relação à dor.
né? E como organizar melhor os serviços. Eu vou citar aqui o Caderno de Atenção Básica também, número 28, né? Que foi a nossa principal fonte de informação. A gente precisou ali atualizar algumas coisas em relação mais a condutas clínicas, mas a discussão em si dos serviços está muito legal nesse material. Certo, e por fim, para finalizar aqui a nossa conversa, você tem algum recado, alguma reflexão para transmitir aos profissionais da atenção primária à saúde sobre esse atendimento à demanda espontânea em caso de dor? A gente tocou muito pouco nesse ponto, né? Mas eu costumo encerrar meus espaços pedagógicos, né? Aula e tal, com uma frase de Carl Jung, que diz assim, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, porém quando tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Algo assim. A dimensão da empatia, ela é fundamental para a gente cuidar da dor do outro, reconhecer a dor do outro, reconhecer a nossa dor no outro, né? Eu quero ressaltar que essa experiência da pessoa que procura um serviço de saúde para ter sua dor aliviada, ela envolve todos os profissionais desse local. Isso vai desde a apresentação do local, né? Como está a sua ambiência, como está organizado o local, né? Seja quem está na recepção ou a primeira pessoa com quem aquela pessoa conversa, com quem aquele paciente conversa, né? Como ele se sente em relação àquelas primeiras palavras, ele se sente acolhido pela pessoa, né? Quem faz a escuta, será que ouve de fato? Será que o local para ser realizada essa escuta é um local que é confortável para a pessoa, né? O profissional que está fazendo o atendimento final, será que ele consegue de fato reconhecer essa dor? Será que ele consegue ser empático nesse ponto, né? Quando ele sai do consultório, caso seja prescrita alguma medicação da farmácia básica, ali na farmácia, ele é também bem atendido? Enfim, esse papel de cuidado, ele é coletivo. A gente precisa nos entender mais do que profissionais de saúde, como profissionais de cuidado, né? Do cuidar do outro, do cuidar da equipe, do cuidar de si. Nos tocar e deixar ser tocados pelas pessoas que a gente encontra em nosso caminho, acho que é a mensagem final que eu queria deixar. Queria agradecer novamente o convite a toda a equipe UNASUS da UFMA, por toda a parceria, né, até aqui. Eu vou só colocar 2 pessoas em nome da equipe, né, da Thalia, que eu incomodei bastante nesse tempo, e da Letícia, que fez esse roteiro, né, o roteiro do podcast. Muito obrigado. Certo, Caio, muito obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo. As suas orientações foram muito boas, foram excelentes. Muito obrigado. Bem, pessoal, por hoje é só. O SiteCast fica por aqui e a gente espera que esse material colabore para a sua prática e que quando você receber pacientes com queixas de dor na sua unidade de saúde, essas orientações dadas aqui façam toda a diferença. Até a próxima!